Sabe o que te ensinaram errado a vida inteira? Que a vida é sobre ser feliz. Que o objetivo é acordar sorrindo, viver em paz, ter gratidão, vibrar alto, manifestar, sentir borboletinha no estômago, se apaixonar, sorrir, postar foto no Instagram e ouvir lo-fi enquanto toma café na varanda. Que piaba, que mentira grotesca, que golpe sujo. E sabe o que é pior? Você acreditou. Você cresceu com essa ideia implantada na sua cabeça. E agora você vive feito um zumbi, perseguindo uma coisa que não existe, buscando um ideal de felicidade que, quanto mais você corre atrás, mais te escapa pelos dedos. E Nietzsche te avisou, gritou, escreveu, cuspiu isso nos livros dele, na cara da humanidade inteira. A vida não é sobre ser feliz. Isso é uma mentira, uma ilusão, uma prisão mental. Sabe o que é a vida? A vida é dor. A vida é peso, a vida é desconforto, a vida é caos, a vida é sofrimento, a vida é trabalho interno, a vida é guerra mental. A vida é você acordar todo dia e decidir na marra que vai continuar caminhando, mesmo quando tudo tá uma merda, mesmo quando tá pesado, mesmo quando tá insuportável. Nietzsche olhava para essa realidade e dizia: perfeito, é exatamente assim que tem que ser. Porque quem foi que te disse que tinha que ser fácil? Quem foi que te prometeu felicidade? Quem foi que te vendeu essa ideia podre de que a vida é um parque de diversão onde todo mundo tem que estar pleno, leve, feliz, calmo, sereno? Isso é papo de coach Nutella, de vídeo de TikTok, de livro barato de autoajuda. Isso não é a vida real, isso não é a existência, isso não é a condição humana. E se você está acordando todos os dias se perguntando: por que eu tô ansioso? Por que eu tô triste? Por que eu tô vazio? Por que eu não sou feliz igual aquele influencer do Instagram? Então, parabéns, irmão. Bem-vindo à vida real. Bem-vindo ao mundo adulto. Bem-vindo à realidade que Nietzsche esfregou na cara de todo mundo. A vida é sofrimento. E quem não entende isso, vive condenado a sofrer mais ainda. Porque quando você acha que não deveria doer, toda a dor se multiplica. Quando você acha que deveria estar sempre bem, todo desconforto se torna insuportável. Quando você acha que deveria estar feliz, todo problema vira uma tragédia. E enquanto você estiver buscando essa porra de felicidade como se fosse um prêmio, um destino, um lugar mágico onde tudo fica perfeito, você vai viver quebrado, vai viver frustrado, vai viver ansioso, vai viver dopado, fugindo da sua própria existência. E sabe qual é a pior parte? É que essa mentira não veio do nada. Ela foi plantada, implantada na sua cabeça, desde moleque, na escola, na igreja, na televisão, nas redes sociais, na cultura. Porque um homem que acredita que a vida é sobre ser feliz é um homem fácil de controlar, é um homem fácil de manipular, é um homem que compra qualquer promessa de felicidade, que consome qualquer coisa que alivia a dor, que gasta dinheiro com fuga, que se anestesia, que se dopamina, que compra, que consome, que obedece, que se rende, porque ele acha que em algum lugar do mundo existe a porra de um botão mágico chamado felicidade. E adivinha, esse botão não existe, nunca existiu. E Nietzsche te avisou. Ele disse na cara dura, sem dó: o que te salva não é a busca pela felicidade, é a capacidade de dar sentido à sua dor. E isso muda tudo, porque agora o jogo não é mais fugir da dor, o jogo não é mais evitar o desconforto, o jogo não é mais buscar prazerzinho imediato, dopamina barata, conforto ilusório. Agora o jogo é outro. Agora o jogo é olhar para a vida, para o sofrimento, para o caos, para a ansiedade, para o vazio, para a tristeza, para a solidão e dizer: perfeito, é isso que eu tenho, é isso que a existência é. Então bora fazer dessa merda uma obra de arte. E isso, meu irmão, não é papo bonito, isso não é frase de efeito. Isso é o único caminho que existe para você não enlouquecer, para você não viver se dopando, para você não morrer em vida. Nietzsche chamava isso de amor fati. Sabe o que isso significa? Amar o seu destino,
amar o que é, amar o que dói, amar o desconforto, amar a porra do caos, amar a dor, amar a luta, porque ela não vai embora, ela nunca vai embora. Então, ou você aprende a amar isso, ou você vive fugindo disso até morrer. E adivinha, quem vive fugindo, vive dopado, vive ansioso, vive quebrado, vive viciado, vive esperando que a vida mude. E a vida não muda, irmão. Quem muda é você. Quem se adapta é você. Quem endurece é você. Quem aprende a carregar peso é você. Quem aprende a viver no desconforto é você. Porque se você não aprende isso, a vida te esmaga, te dobra, te quebra e te joga no lixo junto com os outros milhões de homens que morreram sem nunca ter vivido de verdade, que passaram a vida inteira correndo atrás de uma felicidade que nunca chegou, que se doparam de tudo que podiam, de comida, de pornografia, de rede social, de série, de vício, de distração, de fuga, de qualquer merda que ajudasse a esquecer que estavam fracassando. E quando perceberam, era tarde. O tempo tinha ido embora, a vida tinha passado, e eles nunca foram nada além de um zumbi na vitrine do mundo. E se você não quer ser esse, irmão, então acorda, entende de uma vez por todas. A vida não é sobre ser feliz, a vida é sobre ser inteiro, é sobre ser forte, é sobre ser disciplinado, é sobre ser impossível de ser quebrado, é sobre carregar peso, é sobre construir algo, é sobre deixar uma marca, é sobre se tornar alguém que, quando deita a cabeça no travesseiro, sabe que fez o que tinha que ser feito, que não fugiu, que não se traiu, que não se dobrou, que não viveu como um covarde. E isso, irmão, isso vale mais do que qualquer felicidade Nutella que te prometeram. Sabe qual é o problema? É que você foi condicionado, programado, treinado para fugir da dor. Desde moleque te ensinaram que desconforto é coisa ruim, que sofrimento é defeito, que tristeza é doença, que solidão é fracasso, que o vazio é sinal de que tem algo errado com você. E por causa dessa programação maldita, você passou a vida inteira correndo. Correndo da dor, correndo do peso, correndo do silêncio, correndo da própria existência e se dopando de qualquer porcaria que te anestesie, que te distraia, que te faça esquecer que você está fracassando como ser humano. E Nietzsche te olhava e te cuspia na cara. A dor não é defeito. O desconforto não é problema. A tristeza não é sinal de fraqueza. O sofrimento é a própria condição de estar vivo. E se você não entende isso, irmão, você está condenado. Porque você vai passar a vida inteira fugindo, correndo, se anestesiando, se destruindo pouco a pouco, numa espiral de dopamina, de fuga, de distração, de autossabotagem. Porque toda vez que o desconforto aparece, você corre. Toda vez que a solidão bate, você foge. Toda vez que a ansiedade vem, você se distrai. E toda vez que você faz isso, você enfraquece. Você perde. Você morre. Por dentro. Lento. Em silêncio. Como um zumbi na vitrine do mundo. E sabe qual é a cura? Sabe qual é o caminho? Nietzsche te respondeu há mais de 100 anos. E se você tivesse ouvido, sua vida não tava essa merda. Ele te disse na cara dura: o homem verdadeiramente livre é aquele que aprendeu a carregar seu próprio peso, que aprendeu a suportar sua própria dor, que aprendeu a transformar sofrimento em sentido, que aprendeu a fazer da sua vida uma obra de arte construída a partir do próprio inferno. E sabe o que isso significa? Que não é sobre ser feliz? Nunca foi. Nunca vai ser. É sobre se tornar. É sobre construir. É sobre olhar para o caos e decidir que, a partir dele, você vai forjar algo tão poderoso, tão indestrutível, tão absurdo, que nem a própria morte consegue apagar. Porque felicidade, irmão, é efeito colateral. Não é meta. Não é objetivo. Não é destino. Quem vive buscando felicidade, vive fracassando. Vive ansioso. Vive triste. Vive vazio. Vive quebrado. Porque felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade não é um botão que você aperta. Felicidade não é um estado permanente. Ela vem
Quando você está tão focado em construir, tão obcecado em se tornar algo maior, que nem percebe que ela apareceu. E quando percebe, já foi. E tá tudo bem, porque não é sobre ela. Nunca foi, nunca vai ser. É sobre quem você se torna no processo. É sobre o quanto você suporta. É sobre o quanto você carrega. É sobre o quanto você aguenta sem quebrar. E enquanto o mundo inteiro tá fugindo, tá se dopando, tá se anestesiando, tá choramingando, tá se vitimizando, você tá construindo. Você tá no modo caverna. Você tá na guerra. Você tá se blindando. Você tá se forjando. Você tá se tornando. Porque você entendeu que a vida não é um parque de diversões. A vida é uma academia espiritual, uma fábrica de dor, de peso, de desconforto, onde só sobrevive quem aprende a fazer do desconforto sua casa, do peso seu oxigênio, da dor sua maior aliada. E Nietzsche chamava isso de vontade de potência. O que é isso? É a força interna, é o fogo, é aquele motor que não para nunca, aquele instinto de crescimento, de superação, de construção, de expansão, de evolução constante. É o oposto da felicidade Nutella que te prometeram. É o oposto da anestesia que o mundo te vende. Porque o homem que vive pela vontade de potência não vive para se sentir bem. Vive para se tornar algo tão absurdo que a própria vida olha para ele e diz: ok, esse eu não consigo derrubar. E sabe o que é mais doente, mais cruel, mais real? É que enquanto você não entender isso, tudo vai te doer, tudo vai te quebrar, tudo vai te derrubar, porque você vai viver esperando uma coisa que não existe. Você vai viver buscando um estado de felicidade que é uma miragem, uma mentira, um holograma que te ensinaram a perseguir, mas que nunca foi real. E enquanto você persegue isso, o tempo está passando, a vida está passando, e você está ficando parado, perdido, quebrado, vazio, dopado, procrastinando sua própria existência, fugindo da única coisa que poderia te salvar, você mesmo. Porque no final, irmão, é simples, é binário. Só existem duas escolhas. Ou você aceita que a vida não é sobre ser feliz e aprende a se tornar tão forte, tão inteiro, tão disciplinado, tão impossível de ser quebrado, que nem a própria tristeza te dobra. Ou você morre, em vida, como mais um, como milhões, como a manada, como os zumbis que você vê todo santo dia, no metrô, na rua, no trânsito, na internet, no feed, no trabalho, na escola, na faculdade, vivendo sem viver, respirando sem existir, acordando, se dopando, fugindo, procrastinando sua existência, esperando que algum dia alguém traga a porra da felicidade embrulhada num pacote. E adivinha? Esse dia nunca chega. Nunca. Porque ele não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. E Nietzsche te avisou. Te avisou quando disse: torna-te quem tu és. E o que isso significa? Significa: para de buscar felicidade. Para de buscar paz. Para de buscar conforto. Para de buscar vida fácil. Para de buscar fórmula mágica. E começa a buscar uma coisa só: se tornar alguém impossível de ser derrubado. Impossível de ser parado. Impossível de ser quebrado. Porque quando você se torna isso, a felicidade vira detalhe. A paz vira detalhe. O conforto vira detalhe. E sabe o que sobra? Sobra você. Inteiro, forte, disciplinado, livre. Se você entendeu tudo até aqui, então respira fundo, porque agora vem a verdade que separa homens de moleques, fortes de fracos, vivos de zumbis. E a verdade é brutal, desconfortável, cruel e, ao mesmo tempo, libertadora como nenhuma outra. A vida nunca foi e nunca será sobre ser feliz. A vida é sobre carregar peso. A vida é sobre construir algo maior que você. A vida é sobre olhar para o caos, para o sofrimento, para o desconforto e decidir todos os dias que você vai continuar andando, que você vai continuar lutando, que você vai continuar forjando uma versão de você que não se dobra, que não se quebra, que não foge, que não foge, que não se trai. Nietzsche chamava isso de espírito dionisíaco.
O que é isso? É a capacidade de olhar para o caos e abraçar ele, de olhar para o sofrimento e dizer: perfeito, vem, me dá mais. Eu transformo isso em força, eu transformo isso em construção, eu transformo isso em disciplina, eu transformo isso em caráter, eu transformo isso em potência. Porque quem não aprende a amar o caos, quem não aprende a viver no desconforto, quem não aprende a transformar dor em combustível, vive condenado, vive fraco, vive ansioso, vive dopado, vive fugindo, vive morrendo lentamente em vida. E irmão, olha para sua própria vida agora. Sério, faz esse favor para você. Analisa, sem filtro, sem romantismo, sem desculpa, sem historinha. Me responde, onde foi que te ensinaram que a vida era sobre se tornar alguém inteiro, disciplinado, forte, indestrutível? Nunca, né? Porque não querem que você saiba disso. Porque homens fortes, homens inteiros, homens blindados são perigosos, são livres, são impossíveis de controlar. O sistema não quer isso, a sociedade não quer isso, as empresas não querem isso, a indústria da dopamina não quer isso. Porque um homem que entende que a vida não é sobre ser feliz é um homem que para de consumir fuga, que para de comprar anestesia, que para de se distrair, que começa a construir, que começa a crescer, que começa a se tornar. E esse homem, irmão, é a pior ameaça que existe para o mundo moderno. Porque ele não é mais controlável, não é mais manipulável, não é mais dobrável. Porque agora ele vive num outro código, num código que diz: eu não tô aqui para ser feliz, eu tô aqui para ser inteiro, eu tô aqui para carregar peso, eu tô aqui para me tornar alguém impossível de ser derrubado. Eu tô aqui para olhar para o caos e dizer: bora, me dá mais, me testa, me quebra, porque eu não quebro. E quando você vive nesse código, irmão, não tem ansiedade que te derrube, não tem solidão que te esmague, não tem problema que te paralise, não tem desconforto que te pare. Porque agora você entendeu que o jogo nunca foi sobre felicidade. O jogo sempre foi sobre construção, sobre evolução, sobre expansão, sobre potência. Sobre se tornar todos os dias uma versão tão absurda de você mesmo que até sua sombra teria medo de olhar para você. Porque agora você vive num outro patamar. Enquanto o mundo está fugindo, você está treinando. Enquanto o mundo está se dopando, você está construindo. Enquanto o mundo está reclamando, você está em silêncio, carregando peso, construindo disciplina, fortalecendo mente, blindando espírito, forjando caráter. E Nietzsche te avisou na cara dura. Quem tem um porquê suporta qualquer como. E me responde, olhando para dentro da sua mente agora, qual é o seu porquê? Porque se você não tem, irmão, tá explicado. Tá explicado sua ansiedade, tá explicado sua procrastinação, tá explicado seu vazio, tá explicado seu fracasso. Porque quem não tem um porquê vive perdido, vive se dopando, vive fugindo, vive esperando que algum dia alguém traga a porra da felicidade embrulhada num pacote. E adivinha, esse dia nunca chega. Nunca, porque ele não existe, porque ele nunca existiu, porque ele nunca vai existir. Então agora, irmão, você tem uma escolha, só uma, e ela é binária, preto no branco, simples, brutal, direta. Ou você continua vivendo como mais um, fugindo, se dopando, procrastinando, esperando, ou você levanta, agora, hoje, e decide na marra que acabou, que não dá mais, que daqui pra frente sua vida não é sobre ser feliz, sua vida é sobre se tornar, sua vida é sobre carregar peso, sua vida é sobre construir disciplina, força, caráter, presença, domínio sobre si mesmo. E quando você vive assim, irmão, adivinha? A felicidade aparece, mas ela não é mais o objetivo, ela não é mais o prêmio, ela é só um efeito colateral, um bônus, um detalhe. Porque agora quem você é vale mais do que qualquer felicidade Nutella que te prometeram.
Então agora me responde sem filtro, sem historinha, sem massagem. Você vai continuar buscando felicidade ou vai se tornar tão forte, tão disciplinado, tão inteiro que nem a própria tristeza te quebra? Porque se essa mensagem te virou do avesso, se te rasgou, se acendeu esse fogo dentro de você, faz uma coisa agora. Mete o dedo no like, se inscreve nesse canal, porque aqui, irmão, não tem papo furado. Aqui é manual de guerra para homem que quer se tornar impossível de ser derrubado. E comenta aqui embaixo, sem vergonha, sem desculpas, sem filtro: eu escolho me tornar, não ser feliz. Porque isso não é só um comentário, isso é um contrato, é uma declaração, é um pacto com você mesmo. E daqui pra frente, irmão, ou você mata o homem fraco que você foi, ou aceita ser enterrado junto com ele. A vida não é sobre ser feliz. Te enganaram esse tempo inteiro. A vida é sobre se tornar. E a escolha, irmão, sempre foi sua, sempre vai ser.